Está começando o primeiro episódio do podcast e também o primeiro da temporada, no qual vamos explorar dessa vez o tema liderança. Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, apaixonado por pessoas, processos, tecnologia e design, e estarei aqui acompanhando você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Eu queria começar te agradecendo por aceitar aqui o convite, bater esse papo aqui comigo sobre um tema que eu gosto muito, que é liderança. E pode ficar à vontade aí, que a casa é tua, tá bem? Legal. Obrigada pelo convite, na verdade, João. Acho que sempre é muito boa essas rodas de conversa e conhecer outros profissionais e outras profissionais que estão no mercado falando sobre esses mesmos temas são super relevantes. Bom, eu sou a Adri Quintas, Adriane, na verdade, mas prefiro que seja a Adri. Trabalho hoje como gerente de design no Olist. Trabalho hoje como gerente de design no Olist. Tenho um background de tecnologia, né? Então me formei em análise de sistemas, trabalhei muitos anos na área de tecnologia como desenvolvedora e caí no mundo da liderança, entre aspas, acidentalmente, assim. Acho que foi uma trajetória até bem comum ali naquele momento pela empresa que eu trabalhava. Depois fui me especializando em design, porque era algo que eu gostava muito. Inclusive, na minha família somos 3 filhos designers, né? Então, o lado criativo e artístico está presente na minha família já há muito, muito tempo. Então, design acabou me conquistando pelos métodos, porque eu sempre tive muito essa curiosidade de entender o porquê das coisas nas tomadas de decisões de produto e tal. E a liderança veio também acabou acontecendo muito por essa curiosidade de pensar no porquê das coisas, né? A partir do momento que você tem essa influência, você acaba assumindo papéis de liderança, sejam por meio de pessoas ou então de uma forma mais técnica, mais especialista. Então, acabou que assumindo papéis de liderança foi muito por conta desse interesse, assim, sabe? Legal, legal. Isso até me dá um gancho para a primeira pergunta de fato, assim, né? Como é que aconteceu a tua liderança? Tu comentou que ela foi acidental, né? Isso até eu ia te perguntar se ela foi acidental, se foi planejada. E quais foram as experiências ali que influenciaram de fato para tu chegar na posição, né? Ocupar uma posição de liderança, né? Bacana. Eu digo que foi acidental porque eu nunca tinha pensado de fato em trabalhar com liderança. Mas eu passei por um processo de seleção dentro da empresa que eu participava e lá eu me destaquei e acabei assumindo um papel de coordenadora. Então, eu trabalhava numa empresa de software e já era desenvolvendo um papel de coordenadora. Então, eu trabalhava numa empresa de software e já era desenvolvedora de um time que a gente tratava de novos produtos, novas tecnologias, e automaticamente o time estava crescendo, porque estava nesse boom de transformação digital, e a gente abriu-se uma vaga de coordenação dentro desse time, e várias pessoas que eram meus pares também participaram desse processo. Foi um processo que levou um mês, basicamente, porque nenhum de nós tínhamos assumido um papel de liderança, então foi um processo em que o RH passou por várias etapas até de autoconhecimento, né? A gente entender qual é o nosso formato de liderança, o que nos motiva, como lidar com determinadas situações que acontecem, a gente nem imagina que acontece na camada de gestão. Então, eu digo que foi acidental porque eu não estava me preparando para isso. Mas esse processo de seleção acabou me abrindo os olhos para algumas coisas, mas que não foram as únicas coisas que realmente me culminaram a tornar uma líder mesmo. Foram só alguns gatilhos, uns assuntos iniciais. É, E então, aonde foi esse programa aí? Foi na foi. Ulisses mesmo? Não, foi na Mega Sistemas, que hoje é uma empresa do grupo da Senior. Então, Legal. trabalhei lá por muito tempo, assim, né? Então, foi legal porque lá mesmo eu consegui depois assumir outros papéis. Então, mesmo ali numa camada de coordenação, eu sentia que muitas vezes eu tinha que cuidar da operação do time e não tinha tanto espaço para eu influenciar de fato o negócio, né? O porquê de a gente ir para determinadas direções de produto. E daí, automaticamente, fui me envolvendo e puxando mais isso. E design acabou participando muito desse meu momento aí, porque aí eu já estava estudando mais sobre design, sobre estratégia de produto digital e assim por diante, e acabei daí dentro dessa empresa a estratégia de produto e depois abrindo a frente de UX, que até então lá nessa empresa não tinha.
Legal, legal. Legal ter mencionado que começou na tecnologia, que eu também, né? Eu converso com várias pessoas que têm esse background de tecnologia, assim, é super interessante ver como Uhum. acho que isso é uma das coisas que mais me fascina no mercado de design, que na verdade todo background é super válido para design. Com certeza, com certeza. Produto também ali e tal, né? Uhum. Bem, bem massa. Eu com certeza, eu faria tudo de novo, assim. Eu entraria na tecnologia, muito do que eu aprendi na época lá. Bom, não é o foco aqui, mas minha experiência lá com Design System, se não fosse a tecnologia, não. Putz, Uhum. nem o resultado que eu tive lá não seria, eu acho que seria um pouco mais difícil, talvez. Mas enfim, pegando esse teu gancho aí, eu quero te fazer uma outra pergunta nessa tua trajetória aí de liderança. Gancho aí, eu quero te fazer uma outra pergunta nessa tua trajetória aí de liderança. Você já teve uma pessoa mentora, né? E quais foram as fontes nessa época de aprendizado aí, nesse que tu Uhum. comentou nessa timeline? Se você já teve, né, uma pessoa mentora e quais foram as fontes de aprendizado nessa época? E aí complementar hoje com o que você estuda e tal, quais são as fontes aí de aprendizado? Legal. Vou ser sincera que eu nunca tive uma liderança feminina, no mercado de tecnologia. Já em estágios antes de entrar em tecnologia tive, mas até hoje todas as minhas lideranças, foram masculinas. Então eu não tive uma mentoria e sinto muita falta. Eu olho para trás e sinto falta de ter buscado isso, porque eu percebo que foram, falhas que eu cometi, mas que obviamente depois se tornaram aprendizados, que era eu tentar absorver o tipo de liderança de outro estilo com a minha personalidade, acabava muitas vezes até sendo dolorido para mim agir de uma determinada forma que eu não é que eu não concordava, mas é que não batia com a minha essência como pessoa. Então isso foi bem dolorido, porque muitas vezes eu errei, me senti frustrada por não ter conseguido alcançar o resultado que eu almejava, duvidei da minha capacidade, porque aí eu não tinha outras referências femininas e achava que, tipo, que liderança tinha que ser daquela forma. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Então, por isso que eu gosto muito de alguma forma, quando mulheres me mandam mensagem falando assim, você pode fazer uma mentoria, alguma coisa, eu marco um papo às vezes de 1 hora, assim, só para essa pessoa, porque eu acho que o fato de você mostrar que existem outras mulheres e outras pessoas, outros tipos de liderança, ajuda muito, assim, né? Porque você tem que ver o que é o teu estilo, o teu objetivo de carreira, seu objetivo de vida, conectar com isso, né? Então, seu objetivo de vida, conectar com isso, né? Então, no começo da jornada de liderança, eu não tive essa mentoria. Mas quando eu estava migrando para design, eu consegui encontrar algumas mulheres que foram minhas professoras, que eu consegui fazer com que a gente tivesse uma troca. Então, eu já tinha daí a preocupação de como migrar para essa área de design, e muitas vezes eu já estava indo numa linha de assumir uma liderança sem ter passado pela jornada como designer. Então, eu nunca atuei como UX de fato. Então, eu também me cobrava por isso. Como que eu vou liderar uma pessoa de UX se eu não tenho essa especialidade, essa experiência colocada em prática, né? Mas, ao mesmo tempo, elas foram me mostrando caminhos de que não, você pode ser uma liderança diferente, o teu background vai te abrir essas outras possibilidades. Então, eu me reconheço muito como líder de design, não exatamente só pelo fato de não ter colocado ali em prática UX, mas por toda a bagagem que eu construí, que muitas vezes é o que às vezes designers têm a carência de entender a estratégia, o porquê das coisas, como que as coisas funcionam, como lidar com as situações, gestão de conflitos. Então, tudo isso, na verdade, essa gestão de stakeholder, de expectativas, você aprende em qualquer área. Então, Exato. você só potencializa com a disciplina, né? Uhum. Ótimo, 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 ótimo ponto mesmo. Isso é bem verdade. E me sinto muito, né, nesse contexto aí também, né? Basicamente, aonde eu cheguei foi por causa do meu conjunto de experiências, de background, e o fator principal, o interesse, né, genuíno de se desenvolver, né, como pessoa, como profissional, e impactar isso na vida das outras pessoas ali da equipe também, tanto informalmente quanto formalmente, né, porque enfim, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Primeiro cria ali, vai assumindo responsabilidades, mas até chegar num cargo Uhum, formal e etc, né? Bem sim. legal, show de bola.
E daí, até pegando esse gancho aí que tu comentou, que eu acho que tem total relevância, na tua opinião, qual é a diferença entre gestão e liderança, assim? No aspecto de cargo, no aspecto de Uhum, influência. E aí, se tu quiser complementar também a tua visão sobre a liderança técnica, né? Que eu acho que tem um pouco disso que tu comentou, putz, como é que eu vou liderar UX aqui se eu não pratiquei isso, enfim, né? uhum. Enquanto a liderança de pessoas, assim, como é que é esse contraste na tua opinião? Legal. Liderança para mim tem a ver com, guiar, orientar e influenciar. Gestão para mim é como você gerencia um determinado contexto, e não necessariamente precisa ser de pessoas também, né, então é como que você se responsabiliza por aquilo, é a pessoa que assina embaixo do plano, né. Então basicamente que assina embaixo do plano, né. Então basicamente, falando de cargos, eu vejo essas 2 grandes diferenças. Então uma liderança nem não necessariamente é uma gestora, assim como uma gestora talvez não seja uma liderança também. Então, são 2 coisas que eu acho que, elas se complementam, mas não necessariamente elas existem no mesmo profissional ao mesmo tempo, sabe. E daí puxando essa questão de liderança técnica e de pessoas dentro de design, eu vejo que essa talvez seja o maior dilema que designers hoje enfrentam, porque aquela visão de carreira em Y está cada vez mais sólida. E você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai alcançando patamares na sua carreira que parece que o próprio mercado te exige decidir: eu sou especialista ou eu sou gestão de pessoas. Porque Uhum, parece que se você não decidir, você trava na sua carreira. exato, Então, isso é muito complicado, porque muitas vezes você em carreira. exato. Então, isso é muito complicado, porque muitas vezes você ainda não tem um autoconhecimento para decidir o que você quer também da sua carreira, né. Então vem uma pressão do mercado, você precisando, conquistar e se sentir, com sucesso na sua própria vida, na sua própria carreira, e daí você precisa tomar essas decisões que não são fáceis. Então, eu sempre falo dentro do Olish que, na verdade, toda designer é uma liderança. Então, o fato da gente conseguir influenciar o negócio e a gente participar de estratégias de negócio já faz de cada uma das pessoas lideranças. E aí, quando você vai crescendo dentro do Olish, você vai caminhando para uma liderança mais técnica ou de pessoas, é porque você está alcançando níveis de influência cada vez maiores. Então, a tua gestão de stakeholder, gestão de expectativas, sua visão ampla sobre o negócio, atuação ali no dia a dia, sua responsabilidade em comunicar e persuadir a sua visão, né? O Então, big picture, né? exatamente. Então, quando eu falo sobre liderar tecnicamente, eu falo muito sobre como que a gente tem um playbook que consegue ajudar qualquer pessoa, qualquer desafio a ser desenrolado dentro da empresa. Então, a gente vai resolver um problema que está muito crítico, a gente vai lançar um produto novo. Como que aquela pessoa de design consegue organizar a casa e falar, cara, vamos por essa direção, vamos tomar essas decisões, e vai também ter aquele senso de questionar o status quo, porquê das coisas, né? Uhum. Essa coisa de que se a gente não tiver exigir uma contraprova muitas vezes, na verdade a gente perde como empresa, né? Porque aí a gente não tá gerando discussões que são relevantes. E daí já a gestão de pessoas, eu vejo que é a motivação, né? Se você está se motivando estratégico, mas Uhum. quando eu vejo meu time conseguindo desenrolar coisas que há 6 meses atrás aquela pessoa não conseguia, porque ela se sentia insegura, porque ela não tinha um playbook bem claro, cara, isso me dá uma satisfação enorme, né? Então, dando um exemplo bem simples, né? Agora na HAL, que a gente estava fazendo mais uma turma, muitas pessoas de design do Olish participaram das mentorias. E no último papo, a gente teve algumas pessoas do Olish que participaram da roda de conversa. E foi muito legal ver um dos designers com a comunicação tão fluida. E eu sei que ele é uma pessoa extremamente tímida, que às vezes não confia no próprio potencial. Quando terminou a live, eu fui mandar uma mensagem para ele: cara, que orgulho que deu ver a sua comunicação super fluida, com Legal. clareza, com racional, com você reconhecendo o seu próprio progresso, sabe? Então, Uhum. eu acho que no final das contas, se você vai com Legal. clareza, com racional, com você reconhecendo o seu próprio progresso, sabe?
Então, Uhum. eu acho que no final das contas, se você vai para uma carreira Y para especialista ou então para pessoas, significa o que te motiva também como profissional. Não pode ser só Verdade. motivar o próximo. Eu me sinto realizada pelo quê? Por cuidar das pessoas e ver o progresso delas ou por conseguir destravar resultados na empresa? Eu acho que essa é a grande pergunta que ajuda a tomar a decisão de que caminho seguir, sabe? Uhum. É, muda ali o contraste da coisa, né? A percepção de, putz, eu como especialista fiz um super projeto aqui que deu uma aderência aí enfim, novos usuários, é, super gratificante para mim. Ah, mas em contrapartida, quando a gente está no aspecto de pessoas ali, putz, o que que esse profissional, essa profissional teve de ganho ali e esse profissional, essa profissional teve de ganho ali de evolução, né, com aquele Uhum, projeto, não com o resultado que ele trouxe, mas com a evolução daquela pessoa ali, né. sim, De fato, eu concordo muito com o que tu comentou ali. Eu acho que um dos problemas que a gente tem no mercado, a romantização do cargo de liderança, né. concordo. Então, pô, para eu ter um salário maior, tem que ser chefe, tem que ser um coordenador, sabe? E eu não culpo esse pensamento porque o mercado age dessa forma, né? O mercado é assim. É, Culturalmente, né? culturalmente, né? Lá fora tem muito. Especialistas podem ganhar até mais do que um gerente, por exemplo. Isso lá fora é bem comum, é, essa equiparidade, né? Mas tudo bem, de fato, eu não culpo porque é bem enraizado isso aí, né? E tudo mais. Mas esses pontos que tu trouxe, putz, eu quero ser uma ciência não é exata e tá Nada. longe de ser exata, assim, é muito difícil. Eu acho que a gente vai evoluindo conforme o nível de desafio ali, as experiências que a gente vai encontrando no meio do caminho. Existem certos padrões de perfis que a gente ali, né, o feeling ali, a gente acaba aprendendo, né, ao longo do caminho que existem certos padrões ali, a gente sabe, putz, essa pessoa aqui é mais difícil de gerir por causa disso, disso e aquilo. Essa pessoa aqui é mais, ela vai se motivar por causa disso e aquilo. Então, assim, é um aspecto totalmente diferente, totalmente diferente. Uhum. Então, assim, não é o teu trabalho individual, mas é o trabalho dos outros, é o resultado das outras pessoas que, consequentemente, vai ser o teu resultado, né? Então, Exatamente. e eu acho que até, inclusive, esse tipo de conversa aí, a gente compartilhando aí com as outras pessoas essa visão aí, tem um ganho aí pro mercado legal. Bom, mas eu acho que é isso, né? Não vou ficar me enrolando também. Mas foi um excelente parênteses esse, João, porque eu sinto que se eu tivesse ouvido esse tipo de coisa lá atrás, eu não teria tomado decisões diferentes, porque minha jornada foi muito rica. Sim. Eu gosto de Uhum. valorizar a minha jornada, né? De reconhecer o progresso que eu tive. Mas talvez encurtaria muito o meu tempo, assim, sabe? Seria Uhum. muito mais otimizado. Eu acho que eu passei por desafios que outras pessoas também passaram e que vão passar, que se eu tivesse aprendido com elas, eu teria crescido mais rápido ou teria aprendido mais rápido, sabe? Uhum. Você comentou que não teve uma pessoa mentora também. Eu também não tive, assim. Sempre foi uma trajetória meio que sozinha, assim. Mais alguém me orientar e tudo mais, me dar dicas. Só livro e muito estudo Sim. ali por trás e prática, né? E É, terapia também. e essas conversas, né? Porque às vezes, putz, eu acho a comunidade de design bem unida, assim. Ah, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Então, no Sim, fim, isso acaba sendo uma própria mentoria, ali, um total. aprendizado constante, né? Mas eu, de fato, nunca tive, sinto falta. Mas, enfim, a gente aprende a lidar aí meio que sozinho, enfim, tem que se virar e faz parte, né? Uma das coisas que eu, só complementando, e já passo para a próxima pergunta, é que para mim, se eu tivesse que ter uma resposta curta, qual é a diferença entre gestão e liderança? Para mim, gestão é a função do cargo, enquanto que a liderança ela é uma escolha, né? Então, putz, eu posso ser um gestor e eu vou ter uma função. Eu tenho a minha função, é uma job description, né? Gerido todo ali. Mas isso independe se eu sou um bom líder ou não. Eu tenho uma ação, eu tenho a minha função, é uma job description, né? Gerido todo ali.
Mas isso independe se eu sou um bom líder ou não. Eu tenho a função de gerir o todo. Por isso que eu falo que liderança é uma escolha no aspecto de cargo, né? Porque eu escolho ser um bom líder, eu escolho ser um bom gestor. Como? Putz, aí não é exato de novo, né? Então tem muito o interesse assim, genuíno de querer se desenvolver, né? Enfim, só para complementar um pouco também. Não, super concordo. Foi uma ótima tradução mesmo dos termos. Gostei bastante. Boa. Bom, a próxima pergunta aqui que eu tenho é: liderança é uma característica nata ou ela pode ser desenvolvida? Acho que até a gente já deu resposta nisso em Sim. muito dos papos, né? Mas na tua opinião, assim, numa frase curta aí. Acho que são os dois, tá? Eu acho que existem pessoas que têm uma personalidade que já está florescido, já floresce mais fácil a liderança. Aquela pessoa que tem esse anseio de mudança, de curiosidade, de ver a transformação. Acho que isso muitas vezes já vem da essência. E eu me sinto muito essa pessoa que me incomoda de ver as coisas mal resolvidas e já quero resolver. Então, acho que isso tem uma postura de liderança. Ao mesmo tempo, acho que sim, precisa ser desenvolvida e constantemente desenvolvida. Então, eu estou sempre também estudando e vendo que outras habilidades eu posso desenvolver, outros olhares, porque no final das contas, quando a gente está liderando pessoas, cada pessoa vai exigir da gente um tipo de liderança diferente. Então, existe aquela Uhum. liderança padrão, que você se comunica com o grupo como um todo, a sua essência, mas você tem que direcionar para cada uma das pessoas. E cada pessoa que você trabalha, uma nova pessoa, ela vai tirar você da sua zona de conforto como líder, né? Mas eu também estou me desenvolvendo. Então, estou sempre descobrindo outras coisas para fazer, outros tipos de liderança. A gente está num mercado ainda que toda hora está mudando, surge um termo novo, surge uma técnica nova. Então, também é importante a gente saber o que está rolando de diferente no mercado para ver se alguma coisa faz sentido trazer para a nossa realidade. Então, eu vejo que é as duas coisas. E Uhum. eu tendo a também pensar que muitas pessoas que têm um pouco mais, que são um pouco mais, não sei se é timidez, mas elas acabam sendo um pouco mais contidas muitas vezes, elas tendem a desacreditar que podem se tornar bons líderes por conta de, às vezes, ter Sim. essa dificuldade de exposição. Mas, cara, isso é técnica também. Tem outras coisas que são super comuns de papéis de gerência que, para mim, são super difíceis. E eu consigo me comunicar de uma forma um pouco mais fluida, porque sempre fui muito Uhum. faladora. Então, cada uma liderança tem aqueles pilares, né, de comunicação, persuasão, estratégia, né, planejamento. Então, cada uma dessas coisas, na verdade, no fundo, tem técnicas que você pode Sim. desenvolver. Uhum. Então, não acho que é puramente talento, puramente personalidade. Com certeza. Assim, concordo que é um eterno aprendizado. Porque são pessoas, né? Então, assim, a gente está lidando ali com psicologia humana. Então, que foge do aspecto setorial, se é design, se é tecnologia, isso independe do setor, né? Sobre pessoas. Bem legal, show de bola. Quais os maiores aprendizados e desafios que você já teve como líder, assim? Se tivesse que citar Uhum. alguns deles. Obviamente é constante ali, né? Mas Total. cita aí, assim, uns dois, pelo menos. Vejo muito importante o aprendizado sobre a vulnerabilidade. Acho que isso, a gente assume um cargo de gestão, parece que a gente cria uma armadura de tipo, não, eu tenho que estar sempre bem, tenho que estar sempre, Uhum. saber todas É as um deus. respostas. É um deus ali, né? Um super-herói, assim. Intangível, verdade. Então, isso é uma coisa que, até olhando para trás, eu faria mais, assim, sabe? Me colocaria mais vulnerável para o meu time saber, cara, eu não sei a resposta, não sei como lidar com essa situação e tá tudo bem. E tem dias que eu também não tô bem, ainda mais agora que a gente tá nesse período maluco, né? Eu tive dias de muita ansiedade, tive dias que eu tive que, mesmo ansiosa, eu tive que ajudar pessoas ansiosas. Então, é importante que o teu time também te enxergue como uma pessoa acima de um papel, de um cargo de liderança. Sim. Então, esse talvez foi o meu maior aprendizado, porque se você não consegue
também ter uma autopercepção, fica muito difícil você desenvolver a percepção do outro, como que você vai ajudar o outro, como que você ter uma autopercepção, fica muito difícil você desenvolver a percepção do outro, como que você vai ajudar o outro, como que você vai desenvolver a outra pessoa. Então, é importante que as pessoas entendam que, no fundo, a gente também tem os nossos dilemas, nossos medos, nossas inseguranças, Com nossas certeza. preocupações e assim por diante. Então, esse foi um grande aprendizado fui carregando comigo, né? E de desafio, é difícil quando você é difícil quando você está começando na liderança e você já tem que direcionar muitas pessoas sem você conhecer muito bem elas. Uhum. Então, é importante que você crie minimamente um laço. E você não precisa se tornar a melhor amiga dos seus liderados, né? O ponto não é esse, mas você conhecer cada uma das pessoas, o estilo delas, como que elas trabalham, porque quando a gente está querendo daí ter uma equipe eficiente, a gente tende a pensar, não, vamos criar um processo porque vai facilitar para mim como líder organizar as coisas e acompanhar as coisas. Só que você tenta colocar todo mundo dentro de uma caixinha que, na verdade, vai ser difícil para eles. E daí, se fica difícil para eles, você também, como líder, não está conseguindo destravar, não está vendo os resultados que você gostaria. Então, também foi um aprendizado que eu tive sobre a jornada, de que qual é o limite da liberdade processual, de não criar uma burocracia, versus ter minimamente as coisas organizadas para que você também consiga fazer uma gestão, ainda mais quando o teu time está crescendo. Quando é um time pequeno, beleza, o dia a dia ali deles e tal, você consegue acompanhar. Mas, por exemplo, hoje no Holistic a gente tem 20 pessoas, se eu deixar todo mundo muito livre, eu também perco o controle das coisas. E eu perder o Exatamente. controle das coisas, na verdade, talvez a gente não esteja alcançando nossos melhores resultados. Só que Sim, eu burocratizar demais para facilitar a minha gestão é muito tênus. Então, por isso que é muito tem que ter um importante equilíbrio. conhecer cada uma das pessoas, porque aí você consegue encontrar o que é comum entre as pessoas, como que você consegue orientar a galera de uma forma mais organizada, mais estruturada, mas mesmo assim dando liberdade de atuação. Então, foram erros que eu tive no passado que eu fui aprendendo também, sabe? Uhum. Essa parte da adaptabilidade eu também faço uma resposta minha, assim, também. É bem importante. Principalmente quando eu tava lá nessa pegada de design ops e tal, e tudo mais, a gente quer sempre ter processo para tudo e meio que esquece que, tipo, putz, tem outros aspectos aqui, nem tudo é, é passível dessa burocracia, enfim, né? Tem que ter essa adaptabilidade de fato. E a gente lê tanto livro, né? E a gente acha que as coisas são colocadas em práticas by the book, né? Uhum. A gente pega um monte de coisa e fala assim, não, vamos fazer igualzinho tá no livro. Gente, não dá, não dá. Então, você tem que. É muito importante a gente estar lendo para criar repertórios, né? E saber Exato. como lidar, mas é a prática que vai fazer a gente falar assim: não, para esse contexto eu vou pegar um pouquinho dessa técnica, vou trazer essa outra coisa Uhum. e vou fazer aqui o meu próprio processo, meu próprio método. Sim. Putz, já cansei de trazer outras ferramentas que não necessariamente são de design, tipo BPN, por exemplo, ciclo PDCA lá, Plan, Sim, Do, Act, Check, sim. Act, né? Eu adoro O CIPOC, fazer que eu gosto bastante também. Então tem que sair um pouquinho da caixa, né? Tem que saber se adaptar ali, né? Eu adoro fazer SWOT para PDI da galera, assim, sabe? Porque o SWOT dá aquele 360 bem objetivo, né? Onde que eu já me. O Uhum. que são minhas ameaças de atuação e oportunidades é onde a gente constrói de fato plano de ação, assim. Então, SWOT é uma coisa tipo tão para business assim que eu consigo trazer muito para essa realidade de desenvolvimento de pessoas e facilita muito a comunicação com o time. Sim, sim. Pegando aquele teu gancho que tu comentou, que a gente também é frágil, né? Isso é uma das coisas que eu sinto bastante falta, assim. Porque a gente está numa posição que é o nosso dever proteger o time e se preocupar com as outras pessoas, né? Mas quem se preocupa com a gente, sabe? Quem é que tá Uhum, acima, né? Quem é que pergunta, ô Adri, Thaís bem hoje? Simplesmente uhum. isso, sabe?
E isso é muito difícil, assim, são pouquíssimas pessoas do próprio time que vão chegar para ti e perguntar, ter um interesse Uhum, ali. Putz, João, Adri, vocês estão. Você tá bem, assim? Vi que o teu tom de voz hoje na dele não tava interesse uhum. ali. Putz, João, Adri, vocês estão. Você tá bem, assim? Vi que o teu tom de voz hoje na dele não tava legal e etc, né? E às vezes a gente tá mal e tem que passar um feedback ali, tem que ter uma inteligência emocional muito grande, Sim, e aí que entra de novo a romantização da coisa, né? Que total. muita gente não entende os ônus e bônus da liderança, né? Total. Nossa, quando eu entro em ciclo de feedback, assim, eu organizo ter no máximo 2 conversas por dia, assim, porque exige para mim muita capacidade mental e emocional, sabe? E Tem que estar ali, né? tem que estar 100%. presente, Uhum. exatamente. E tomar cuidado com as palavras que você fala, o tom com que você fala, né? Então, e é tudo sobre percepção. Eu sempre falo isso muito pro time, né? Assim, cara, essa é a minha percepção, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Então, vamos construir juntos isso daqui, se você concorda, construir juntos isso daqui, se você concorda, não concorda, vamos discutir um pouco mais. Mas eu concordo com isso, assim, é muito difícil. Eu tenho algumas pessoas no time, assim, que elas se sentem bem à vontade de me mandar mensagem. Pô, eu senti você um pouco fechada hoje, como que tá? Então é legal, assim, de ver que o time também te Legal. enxerga, sabe? Uhum. E a pandemia nos aproximou muito nesse sentido também, porque eu entrei em muitos one-on-ones esse ano e ano passado e falei assim, gente, hoje eu não tô legal, assim, sabe? Meu final de semana foi ruim e eu moro sozinha, então, nossa, teve meses, assim, que eu não vi ninguém, assim, sabe? Não, e foi por isso que, inclusive, daí eu adotei um cachorro, né, para ter um afeto no dia a dia, né? Mas muitas vezes eu cheguei porque se eu não abrisse esse espaço, talvez a pessoa também não sentiria segura de me falar. Verdade. Então eu começava já falando, pô, esse final de semana, então isso também me deu espaço e deu espaço para eles trazerem para mim quando que estavam se sentindo inseguros, ansiosos, preocupados e assim por diante. Legal, legal. Show de bola. Adri, o que teria alguma coisa de diferente nessa jornada aí que tu faria, assim? Olha, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente. Tudo isso me, Sim, me sim, ajudou, assim, sabe? sim, sim. Mas talvez no começo eu procuraria mais outras lideranças, assim, sabe? Porque eu tinha liderança para fazer, eu acho que mais mentorias mesmo. Eu vi outras empresas, e não só femininas, eu acho que não precisa se fechar ao gênero, mas como eu estava muito tempo naquela empresa, as minhas lideranças eu já conhecia há muito tempo, então eu sentia falta. Hoje eu olho para trás e sinto falta de ter visto como outras empresas também lideravam, porque todas aquelas pessoas também cresceram dentro da empresa. Porque todas aquelas pessoas também cresceram dentro da empresa. Todo mundo tinha começado como desenvolvedores, desenvolvedoras e foram crescendo. Então, eu sinto que talvez se eu tivesse conhecido outras pessoas que também já tiveram a postura de liderar mais de uma empresa, talvez eu teria aprendido mais sobre isso, de como é conquistar o espaço mais rápido, quais são os dilemas de trocar de uma equipe para outra, como, né, quando eu entrei no Olist, eu vim com uma pressão pessoal. Hoje, nosso diretor era coordenador na época, ali, gerente, né? E eu assumi o papel dele, né? Então eu vim com uma cobrança pessoal de tipo, cara, eu tenho que ser minimamente boa que nem ele, porque é uma pessoa incrível, inspiradora, nossa, profissional incrível, que inclusive foi o que me motivou a ir pro Olist, trabalhar com essa pessoa, conhecer, aprender e etc. E essa pessoa conhecer, aprender e etc. E então é difícil isso, sabe? Então talvez eu gostaria de ter aprendido com outras pessoas como é construir essa jornada, porque eu me coloquei em várias situações de pressão, de questionamento, síndrome da impostora, que talvez se eu tivesse absorvido de outras pessoas teria sido legal, sabe? Teria me preparado melhor para essas jornadas. Uhum. Legal, legal, show de bola. Eu concordo. Eu sempre fui. Na verdade, eu ia dizer que eu sempre fui comunicativo. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira. É muito grande, na verdade. Eu desenvolvi isso e venho desenvolvendo aí constantemente.
Mas o que eu ia comentar é que eu concordo, sim, mas eu nunca tive essa. Lá no começo, né, na minha jornada, na verdade, eu estava muito mais focado na questão de processo, né, o famoso design ops ali e tal, e eu conversava muito mais sobre isso lá, buscar mais referências assim teria sido legal. E outra coisa que eu faria também diferente é ter procurado terapia. Bem lá no começo, sabe? Sim. Bem lá no comecinho mesmo. Olha só, assumir uma gestão de um time formal aqui. Me dá uma dica aí, como eu posso, né? Porque senão a gente fica muito sozinho ali. Então, esse de longe é uma Sim. coisa que eu faria muito lá no começo, assim. Legal. Eu sempre fiz terapia, né, então para mim acho que isso não foi um ponto, mas eu recomendo para todo mundo que está Uhum, querendo se sim. desenvolver mais, passem por uma terapia, né, esse tipo de você se conhecer na essência é essencial mesmo, né, Uhum. pra você direcionar sua carreira, para você lidar com as outras pessoas, saber o que você não sabe sobre você, eu acho que essa é talvez o principal ponto, sabe? É verdade, é verdade. Agora tem alguma. Sabe? É verdade, é verdade. Agora tem algumas perguntinhas aqui bem mais técnicas. Como tu avalia o teu time, assim, hoje? Como que eu avalio então o time? Hoje a gente tem algumas cerimônias, né, de gestão, one-on-ones, feedback, PDI. A gente tem um playbook de gestão de carreiras no Olish, então as pessoas sabem como que elas progridem e o que a gente avalia para cada uma das disciplinas. Então isso é, a gente foi ouvindo muito do time que eles sentiam essa necessidade, daí eu fui tangibilizando um pouco mais. E isso ajudou muito, porque no final das contas, no Olish a gente fala da disciplina de design como um todo. Então tem a galera de visual design, tem UX, research, writer, então tem todas essas disciplinas e no final existe uma baseline que conecta todo mundo, mas também existem algumas coisas que são específicas, mais tangível tudo isso para a galera. Então isso ajuda muito, assim, porque quando eu vou conversar com eles, eu gosto de conectar muito com as coisas que estão no playbook. Vou fazer um feedback, eu falo assim, ó, tem esse ponto do playbook que é o que a gente precisa focar. E a gente vai construindo planos ali de desenvolvimento em relação a isso. Então, hoje eu não uso um método específico, assim. Eu gosto, como eu citei, de usar a SWOT para a gente construir o PDI, porque eu acho que faz com que a galera crie um pouco mais de autopercepção. Nos nossos feedbacks, a gente faz rodadas 360, então a equipe de tecnologia, de produto e outras pessoas do Olish, ou designers, avaliam cada uma das pessoas, então eu consigo ter uma amplitude maior. A gente também tem o que um NPS, basicamente é o NPS de mercado mais focado para dentro da empresa, para employers. Então ali eu consigo também saber onde estão as dores que o time acaba passando. Isso nos ajuda muito como companhia a ter planos de ações, inclusive o playbook saiu porque a galera trazia isso no NPS, a gente foi construindo de forma coletiva daí. E a gente tem alguns princípios como time. Então, a gente tem 5 princípios que nos guiam realmente. Cara, quando você entrar numa encruzilhada você tem que ir para essa direção, porque é isso que a gente, como time, está alinhado. Seja sobre como lidar, como ser uma ponte facilitadora, que é gerar a colaboração, não ter ego, saber que você pode estar errado, que você tem que estar aberto a receber feedbacks, tem a ver com como que a gente influencia de fato o negócio, nossa atuação, nossa comunicação, enfim, tem nossos aspectos ali como equipe, e tudo isso eu vou afunilando e levando pro feedback, que eu acho que talvez seja o momento em que a gente senta e conversa, assim, sabe? Ó, Uhum, então eu pego todas essas que a gente senta e conversa, assim, sabe? Ó, uhum, então eu pego todas essas coletas de dados e vou construindo isso. E ao longo do período, nossos ciclos são de 6 meses. Eu vou conversando com as áreas que esses designers estão trabalhando. Então, eu converso com quem é a liderança lá. Como que está a atuação desse designer dentro desse contexto? Está dentro da uhum. tua expectativa? Tem algum ponto de atenção? E aí, isso eu já vou trazendo e direcionando nos one-on-ones também. Então, eu tento ampliar a minha visão de como está a atuação, porque eu não consigo estar ali no dia a dia de cada um. Então, eu preciso ouvir de quem está realmente trabalhando no dia a dia. Então, é um pouquinho disso que eu tenho feito, assim.
já passei por aquela jornada de usar muito processo, muito método, e eu fui vendo que para mim funciona melhor essa coisa mais humana mesmo, Uhum. de conectar por que a gente está fazendo isso no teu plano de desenvolvimento, alinhado com o que você quer para fazendo esses alinhamentos de tipo, quais são como você enxerga seus próximos passos de carreira. E aí eu falo assim, tá, legal, no Olist a gente pode ir para esse caminho aqui. Então, Uhum. gosto de fazer alguns momentos de desconstrução, assim, das pessoas também, sabe? Tipo, tá, tem essa possibilidade, já pensou sobre isso daqui? Trago elas também para alguns papos para elas sentirem como é estar numa cadeira de gestão, para eles entenderem, porque romantizam mesmo, né? Às vezes a gente Sim. pensa assim, não, só tem esse caminho aqui. Não, mas tem essas outras possibilidades, vamos desdobrar isso. Então, Uhum. eu evito ter um método, mas acho que tem um jeitinho meu de fazer as coisas, assim, Ah, sabe? sim, sim, sim. Claro, claro. E quando fazendo uma pergunta extra em Uhum. relação a isso aí, quando a pessoa não concorda com aquela avaliação, Isso como acontece. é que acontece? Como é que tu conduz, assim, como é que é? Legal. Eu gosto quando eu vou trazer, montar o feedback, existem alguns critérios que eu sempre avalio e deixo isso claro para as pessoas. Então, vejo muito senso de profissionalismo, empatia, senso de dono, a transparência intelectual ali, né? De, cara, tá tudo bem eu não saber, vou levantar a mão aqui, vou resolver. Uhum. O cuidado com os nossos valores. Então, hoje eu me apego muito aos nossos valores para dizer, olha, você não está indo na direção que a gente espera por conta disso. Mas eu acho que a chave para a gente resolver isso é você deixar claro o que você espera na próxima vez que a pessoa enfrentar uma situação parecida. Então, legal, aconteceu isso, estamos conversando, mas na próxima vez eu preciso que você atue de tal maneira para que você alcance tal resultado e tenha tal impacto. Então, acho que às vezes a gente falha de não dizer o que a gente espera da próxima vez como liderança. Às vezes a gente falha de não dizer o que a gente espera da próxima vez como liderança. Porque a gente tem esse medo assim, eu vou magoar, vou ferir a pessoa. Mas no final, se você tem um ambiente em que você também cobra do seu time um feedback sobre você, você automaticamente tem mais força também, não força de poder, mas essa força de autoconfiança mesmo, de você direcionar as pessoas e falar, cara, na próxima situação, vamos para essa direção, vai acontecer tal coisa. Então a gente precisa guiar as pessoas nesse sentido, sabe? E eu sempre falo pro pessoal, se você não concorda, tá tudo bem não concordar, não tem problema nenhum, porque é uma percepção que eu construí. Sim. Mas quando eu percebo que está indo para essa direção, esse resultado aqui está sendo alcançado e talvez não seja o melhor resultado que a gente possa. Então você tem que tentar Uhum. tirar, abstrair o que você vê o que você atingiu. É isso mesmo que a gente quer como resultado? Talvez não. Então, Exatamente. ou às vezes o resultado é aquilo, mas o meio para chegar até lá não foi legal. Então você tem que tentar canalizar onde está mais a Uhum. incidência do problema, sabe? E a pessoa tem que querer também, né, mudar. Não Isso é adianta a gente verdade. mostrar ali o caminho e tal, e a pessoa não querer. Eu acho que o nosso papel ali é dar as ferramentas, mas sim, não é arrastar ou botar no Uhum, colo e levar a pessoa lá. Tem sim. muito do É mais do mostrar o da potencial vontade. dela mesmo, né? Exatamente. Mas vai muito da pessoa querer mudar mesmo ou não. E aí tem outra coisa também que aí é um pouco da minha opinião, né, que assim, tá tudo certo se a pessoa não se adaptar naquele ambiente e ir para outro lugar. Tá tudo certo, Sim, sucesso, enfim, mas faz concordo. parte, talvez seja até melhor, tanto para a Sim, empresa quanto para a pessoa. Tá tudo certo, sim, sucesso, enfim, mas faz concordo. parte, talvez seja até melhor, tanto para a Sim, empresa quanto para a pessoa também. sim, sim. E Eu tá tudo concordo. bem. Por isso que eu penso muito sobre quando me pedem mentorias, como que eu faço para entrar na empresa X? Aí eu pergunto isso, mas por que você quer entrar na empresa X? Talvez a pergunta que você tem que fazer é por que eu não quero entrar na empresa Y? O que lá Uhum, te dá esse ponto? Porque talvez não precisa ser a empresa X que você vai trabalhar, porque às vezes você não conhece a cultura, você não entende o dia a dia. Então tenta cavar um pouco mais aonde o tipo de empresa, o tipo de equipe que você quer trabalhar, por que você quer isso, né?
é muito importante essa autorreflexão, porque se você não consegue se conectar com esses pilares, é difícil você se sentir automotivado para também dar o teu próximo salto, para você mesmo se cobrar de, né, se colocar no conforto. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que isso aí até dá um pequeno gancho para a próxima pergunta, né? Como contratar e definir os melhores perfis, né? Porque eu, particularmente, no primeiro screening ali, quando eu estou conversando com a pessoa, conhecendo a pessoa, eu faço questão de entender um pouco mais a fundo o que motiva, né? O que ela está buscando, não em aspecto técnico ali, mas o que tu espera encontrar numa cultura de time, não uma cultura da empresa, mas uma cultura de time, né? O que tu costuma avaliar, assim? Legal. Eu sempre pergunto o que motivou a pessoa a estar vindo para essa área, né? Então eu gosto de saber o que realmente está motivando ela, porque isso tem muito a ver com seu propósito de vida, muitas vezes, né? Então acho legal ter essa amplitude. Gosto de entender quais são as expectativas que ela tem em relação ao que vai ser seu dia a dia aqui, para ver também o que ela tem de alinhamento, se está próximo do que a gente tem, porque se está muito distante, eu me preocupo se essa pessoa vai ser feliz aqui, sabe? Então, e é a mesma coisa, eu pergunto o que ela não espera encontrar, né? Tipo, o que vai te frustrar aqui dentro, né? Então, e daí, desse ponto de frustração, eu sempre pergunto, cara, qual foi um projeto, uma situação que te tirou da sua zona de conforto, no sentido de te deixou nervoso, te deixou incomodado, e como que você lidou com isso, né? O que você fez a partir disso daí? Então, tem a ver com autopercepção. E também gosto de perguntar para a pessoa que feedbacks ela já recebeu, que tipo de feedbacks. Eu acho que isso ajuda a entender o quanto ela absorve o que as pessoas dizem sobre ela e o que ela faz em relação a isso, né? Então, é muito legal quando a pessoa fala assim, cara, meus amigos me chamam de pessoa desorganizada, então eu aprendi a lidar de tal forma. Isso é muito legal, porque eu não tô aqui para não quero que a pessoa venha e fale assim, nossa, comigo é muito legal, sou amigo, sou parceiro. Porque no final das contas, quando você faz parte de um time que é muito colaborativo, automaticamente as pessoas se tornam colaborativas. Isso é uma coisa que eu sempre falo no Olist também. É impossível uma pessoa entrar e ela querer trabalhar de uma forma individual, porque a cultura coloca ela de uma forma que ela tem que ser colaborativa. Então, Não vai dar certo. não vai dar certo, ela vai sentir isso e ela vai se sentir incomodada. Mas o quanto que ela está absorvendo o que outros colegas estão falando, sabe? Então, isso mostra o quanto ela está empenhada também em se desenvolver como pessoa, como profissional e assim por diante. Então, essas são talvez perguntas chaves assim, que eu vou fazendo, que me mostram alguns sinais. Qual é o senso de curiosidade que a pessoa tem, de autopercepção, de brilho nos olhos, vontade de fazer acontecer, sabe? No final, a técnica a gente desenvolve, sabe? Mas acontecer, sabe? No final, a técnica a gente desenvolve, sabe? Mas a vontade, aquela coisa, aquela energia, assim, eu acho que é a coisa que mais me brilha realmente numa entrevista. Aquela frase, né? Contrate caráter, treine habilidades, né? Exatamente. Como é que tu faz critérios de desempate? Legal. Tu tem algum método assim, ou qual é o feeling Adri aí pra... No final das contas, hoje eu tento já trazer as duas pessoas, né? Vai ter desafio para as duas. Mas já passei por esse cenário de desempate. E daí eu me apego um pouco mais a rotinas e a cultura do Olist mesmo, assim, sabe? Então eu vejo o quanto que talvez. Às vezes eu Vai marco mais se uma encaixar conversa. ali, né? Isso, às vezes eu marco mais uma conversa, porque se não ficou tão claro qual dos dois perfis seguir, eu vejo, tá, mas quais são as dúvidas dessas pessoas e exploro essas dúvidas e daí fica mais nítido, assim, para mim. Eu acho que é ruim quando a gente tá querendo escolher entre duas pessoas e você também não dá esse espaço da pessoa entender um pouco mais o desafio. Então, muitas vezes eu faço isso. Essa última conversa eu falo assim, olha, conversei com você, o desafio vai ser nesse sentido aqui. Daí eu já conto um pouco mais do desafio, do squad que essa pessoa vai trabalhar.
e talvez pelas respostas que ela vai me trazendo, eu consigo entender que funcionaria melhor. Então, eu prefiro estender o processo e a pessoa também se sentir um pouco mais parte do desafio e também me ajudar a tomar a decisão do que ir puramente por fazer algum critério Sim, muito óbvio, assim, sabe? sim, sim. Não, muito bom. Eu faço exatamente a mesma coisa. Assim, eu não deixo nenhuma dúvida, passo a percepção que eu tô tendo para a pessoa. E aí eu acho que nessa conversa aí que a gente tira Sim. Aqui no Lixo a gente trabalha em formato de colegiado também, né? Então, em várias outras etapas, outras pessoas participam. Então, a gente tem uma etapa de case que eu trago outras pessoas de design, trago de sim. produto, e depois a gente tem uma entrevista final com diretoria, né? Ari, deixa eu te perguntar, fazer um complemento aí. Bem breve, na verdade. Você já passou pela alguma situação de algum candidato ser extremamente competente tecnicamente, mas que acabou não evoluindo por outros aspectos, assim? Sim. Já passou por essa Aham. situação? Sim. Olha, várias vezes, na verdade. E isso é muito dolorido, porque de certa forma no Olish, assim, a gente vê muito mais o aspecto soft skill do que technical skill, assim. Então, a gente Uhum. já passou pelo processo todo com algumas pessoas excelentes, já passou pelo processo todo com algumas pessoas excelentes tecnicamente, mas não deu sinergia com os desafios pelo jeito, não é nem pela personalidade da pessoa, mas ficava visível que essa pessoa não ia se encaixar no Olish pela nossa Sim, empresa, pelo sim, sim. momento da empresa que a gente está. Uhum, Então, e, cara, quando acontecem essas situações, eu sempre alinho com o RH uma resposta personalizada para essas pessoas, assim, porque elas avançaram em todo o nosso processo. E no final não deu boa. E muitas vezes são pessoas que a gente mesmo ranteou, assim. Então é pior ainda, porque a gente uhum. trouxe a pessoa para o processo, conheceu ela e falou, putz, não está no nosso momento. Porque o estilo Sim. de liderança que essa pessoa espera é diferente do momento que a gente está, porque o estilo de trabalho que ela quer ter, né, de sinergia, a dinâmica de trabalho não é o nosso. Algumas outras possibilidades, assim, né, de tipo, talvez um direcionamento para cá ou para lá. Muitas dessas pessoas acabam me procurando no LinkedIn depois e perguntam, cara, o que aconteceu? E daí, de novo, no LinkedIn, Uhum. dou mais uma explicada. E vira e mexe, alguém me pede indicação de designers. E daí, nessas horas, eu gosto de indicar essas pessoas que eu vi muito potencial, mas não estavam não deu sinergia naquele momento, sabe? Então, outras pessoas, até recentemente aconteceu isso, e eu vi que elas acabou dando certo com a empresa de um outro amigo meu, e, cara, isso já, de certa forma, me dá um pouco de alívio, assim, também, sabe? Legal. Acho que a palavra que tu mencionou aí mesmo, que se encaixa demais, é a Sim. sinergia, né? Enfim, existem os fatores ali que, cara, é um momento da empresa, um momento do Uhum. time. Não que a pessoa seja ruim, Não, seja uma pessoa jamais. ruim. É um momento da empresa, um momento do Uhum. time. Não que a pessoa seja ruim, Não, seja uma pessoa jamais. ruim e tal. Mas eu concordo, eu concordo. Eu acho que uma das coisas que eu avalio de fato, assim, é o momento do time. Tipo, os perfis que estão entrando, eu quero um perfil complementar, porque eu acredito que vai dar um boost aqui, Exato. vai dar uma boa nivelada e tudo mais. Do que ter todo mundo Uhum. com o mesmo tipo de pensamento ali, Sim, né, na caixinha. É muito mais fácil pra gente, como com líder, ter certeza. todo mundo que pensa igual, né, pensa igual com a gente, mas isso Sim, não traz resultado, principalmente no longo prazo, sim. né. Não, e no Olish a gente tem muitas empresas dentro do Olish, assim, né? Dá pra gente trabalhar com qualquer tipo de business, né? Logística, growth, parte de atendimento ao consumidor final, financeiro, etc. E quando eu abro uma vaga, geralmente eu gosto de pensar um desafio específico, porque a Uhum, gente quer que essa pessoa tenha carreira aqui dentro. Então ela entra e ela pode depois mudar de um desafio para outro. Mas em alguns momentos a gente sabe exatamente aonde que ela vai trabalhar, né? Então a gente sabe, pô, a gente está precisando de designers nesse contexto aqui. E esse contexto, sei lá, tá crítico. Então precisa ter uma pessoa com uma resiliência muito alta.
e daí uma pessoa que que se aborrece, se frustra muito quando as coisas não andam na direção que ela espera, cara, Uhum. ela vai se frustrar muito, porque é um contexto que, tipo, tá dando Vai. muitos problemas. Então, tem que ser uma pessoa com esse olhar positivo. Então, essas coisas, assim, Uhum. você vou construindo. Mas eu não gosto de pensar que eu tô descartando a pessoa exatamente por isso. Eu olho assim, cara, essa pessoa tem um potencial e talvez funcionaria num outro contexto, eu tento ver, encaixar, trocar algumas priorizações de Ah, vagas e sim, tal. sim, sim. Mas é bem isso, assim, João, é o que vai complementar o time, né? Indo pro finalzinho aqui, uma pergunta que é totalmente complementar, assim, você considera que seria uma boa liderança em outra área fora do design? E aí eu tô descartando competências Uhum. técnicas daquele setor, tá? Eu tô falando no aspecto de liderança mesmo, Sim. influência, enfim, e tudo mais. Olha, eu acho que sim. Até eu gosto de pensar, e sempre que uma liderança nova no Olish surge, eu gosto de falar isso. Antes de ser uma liderança da sua área, você é uma liderança do Olish, né? Então, você tem responsabilidade de compreender o negócio, direcionar as pessoas. Cara, o que eu já entrei de conversa no Olish, que não tinha nada a ver, entre aspas, né, com design, e de alguma forma ali eu tive a calma de organizar, direcionar, vamos para esse caminho, de perguntar coisas. Então, eu acho que a liderança de design, na verdade, de perguntar coisas. Então, eu acho que a liderança de design, na verdade, você só olha no sentido como que a minha disciplina pode potencializar esses desafios. Mas a minha postura como Exatamente. líder, ela é indiferente de qual área, né? Até porque se eu for para uma outra área, eu vou usar o mesmo comportamento que eu tive lá atrás quando entrei em design, que é, cara, eu não sei fazer isso, não Uhum. sei tudo, me ajudem a construir isso. Eu vou ali muito mais fazer perguntas para que a gente chegue juntos em respostas do que direcionar uma coisa que talvez eu não tenha total conhecimento. Então, vejo que é muito mais habilidades comportamentais, de fato, do que técnicas. Concordo 100%. Legal. 100%. É... Bom, enfim, nem tem o que complementar, porque basicamente Só assina embaixo dessa. essa seria, né? Só assim, um retweet aqui, Boa. tá? Boa, show de bola. Boa, show de bola. É, Bom, obviamente essa pergunta eu não poderia deixar de fora, né? Porque a gente está aqui no até o brand, né? Design Ops Lab. Eu vou ter que te perguntar qual a sua opinião sobre Design Ops, assim. Eu gosto de ouvir porque a gente sabe que tem muito hype por trás, é algo relativamente novo também. Então, assim, dá o teu contexto geral, assim, o que você acredita que é? Uhum. Bom, enfim, tua Legal. opinião, de Se eu forma fosse geral. resumir em uma palavra, eu colocaria a palavra otimização. Otimizar processo, otimizar ferramentas, otimizar rotinas, otimizar atuação. Então, vejo Uhum, que é muito mais sobre isso, assim. E aí, obviamente, se a gente vai olhando como que eu otimizo cada uma dessas coisas, eu preciso conhecer as pessoas, conhecer o processo que elas trabalham, quais ferramentas, com que elas interagem, os tipos de projeto que a gente se envolve. Então, daí vai dando esse zoom in de otimização. O que eu fui refletindo muito com que elas interagem, os tipos de projeto que a gente se envolve. Então, daí vai dando esse zoom in de otimização. O que eu fui refletindo muito sobre design ops nesses últimos anos é que, na mesma forma que cresceu muito, não significa que toda empresa precisa disso, né? Eu vejo que é essencial para a escala de qualquer time de design, mas é muito mais um modelo mental do que propriamente dito um papel, sabe? Então, no Alish, a uhum, gente ainda não tem uma pessoa focada em design ops, sabe? Mas isso não significa sim, que a gente não tem minimamente um comportamento de ops, porque a gente se preocupa com todas essas exatamente. partes. Então, eu vejo que existem pessoas dentro do time que gostam muito da parte de pesquisa, e elas ajudam muito a otimizar processo, técnicas e metodologias de pesquisa. Outras design system e focam muito nisso. Então, inclusive como líderes, porque elas acabam sendo líderes dessas especialidades, assim, elas influenciam Sim. e ditam o caminho para outras pessoas dentro do time. Então, acaba sendo um progresso de carreira para essas pessoas, de desenvolvimento de outras habilidades. Então, eu acho que está muito romantizado também essa coisa de ter uma pessoa focada ali. No Uhum, momento que a gente sim. está no Olish,
mais alguns poucos meses, a gente com certeza vai ter uma pessoa focada nisso. Porque aí a gente já está com um time grande e é bom que realmente a gente consiga daí otimizar o design ops, sabe? Daí a gente Sim. está nesse momento de realmente Uhum. fazer com que haja uma pessoa responsável por cuidar disso daí, fazer a governança e assim por diante. Então, eu vejo que é muito mais o modelo mental, porque se você começa um time já com essa preocupação de processo, de alinhamento, de rotina, tudo fica muito mais fácil. E daí você constrói uma cultura de design muito mais sólida, né? Você consegue, mas acho Uhum. que hoje tem uma necessidade, vamos crescer o time, automaticamente vamos colocar uma pessoa de ops. Hoje eu prefiro colocar Sim, algumas outras disciplinas antes de colocar essa, porque vai potencializar o time e automaticamente as pessoas já ajudam a cuidar um pouco disso, sabe? Então, essa é a minha percepção, sabe? É a reflexão que eu faço. sim. Sim. É, tem níveis e níveis de É. atuação ali. Um momento pode ser uma pessoa, um momento pode ser um grupo de Uhum, pessoas, pode ser cultura, mas eu sou extremamente a favor, inclusive eu bato muito nessa tecla, no curso lá da Hall também, que é uma mentalidade, assim, antes de tudo tem que ser uma uhum, mentalidade. Porque não adianta, por exemplo, putz, agora existe o tal do Design Ops aí como função, vamos contratar, porque faz sentido, o guarda-chuva ele faz total sentido, né? Mas, putz, vamos pegar uma pessoa para fazer isso, e aí no fim, mudar alguma coisa, vai pisar no calcanhar de alguém, porque, putz, como é que essa pessoa vai estar mudando os processos aqui que para mim hoje uhum, funciona, sabe? Ah, eu não quero que mude aqui. Aí tem todo aquele bloqueio, mas vai ficar ruim para a própria pessoa que não vai conseguir desempenhar o seu trabalho e vai criar um atrito extremamente desnecessário para o time, extremamente necessário. Eu sou dessa opinião também, que deve ser uma cultura primariamente do que um cargo ali. Inclusive, eu acho que tem, se eu tivesse que definir levels assim, primeiro é a cultura, primeiro a mentalidade, depois é uma estrutura, ou seja, um conjunto de especialidades ali, e aí depois um cargo, que basicamente, para mim, né, daí já é um líder, já é uma pessoa líder, uma pessoa gestora, que tem que vai liderar essa vertical ali de fato. Mas é uma pessoa líder, não é alguém, um papel ali que vai estar sozinha botando regra, um papel ali que vai estar sozinha botando regras e tudo mais, né? Então acho que tem níveis e níveis ali e eu concordo. Mas a questão de cultura é muito forte. E vejo isso na prática, na verdade. Com o time aqui que eu estou construindo na Hero, é isso desde o começo, assim. A gente não parou, eu não parei em nenhum momento de, vamos definir nosso princípio de design ops aqui. Na verdade, o princípio de design ops é o que eu faço no meu dia a dia ali, todo dia eu faço ops, sabe? Que é parte da gestão ali, operacional, do fazer a roda girar e tal. E todo mundo é responsável. Eu alinho com todo o time assim, ó, você é responsável por manter os processos funcionando. Você como sênior ainda é mais responsável ainda de manter esse processo funcionando, de cobrar e tudo mais, assim. Dá menos dor de cabeça para todo mundo, assim. legal, bom ponto, bons pontos e eu concordo total com você, João. Porque eu acho que consegue influenciar outros pares também, né? Quais os pilares, na tua opinião, claro, para uma liderança eficaz, assim? E aí, se tu tiver alguma dica, inclusive para quem está começando, quem quer de fato percorrer essa carreira aí e tal. Mas na tua opinião, assim, de forma resumida, quais são os aspectos que fazem uma boa Legal. liderança? Eu acho que liderança é 360. Você lidera você mesmo, e aí isso tem muito sobre autoconhecimento e terapia ajuda muito nisso. Então, aquilo que a gente já falou um pouco antes, do quanto é importante a gente ter uma autopercepção muito sagaz para a gente também ter isso no outro, né? E então acho que esse é um ponto super importante. E quando eu falo 360, significa que a gente está liderando para cima, então a tua liderança direta está te influenciando e você precisa absorver muito do que ela está te direcionando e você construir os seus planos de capacitação e de para cima, então a tua liderança direta está te influenciando e você precisa absorver muito do que ela está te direcionando e você construir os seus planos de capacitação e de organização do seu time. Para baixo, que você está de fato liderando as pessoas, né? E
o quanto é importante você conhecer, ter empatia, interesse genuíno em cada uma delas e você conseguir, de fato, entender quais são as motivações, quais são os anseios, quais são os medos, quais são os desafios que essas pessoas enfrentam, e entender também como que elas gostam de ser avaliadas, como que elas gostam de ser reconhecidas. Isso tudo é muito importante para você construir a personalização também da liderança, e ela é uma liderança também horizontal, porque você lidera com os seus pares também. Então, o quanto o relacionamento com outras lideranças é extremamente importante para você construir as suas percepções também. Então, eu gosto de... para mim, o primeiro, talvez, pilar seja esse do 360, tem a ver com todas essas camadas de pessoas envolvidas. Depois eu diria que quando você conhece as pessoas, você consegue fazer um alinhamento de objetivos. Então, você direciona as pessoas para o caminho que é mais relevante. E aí isso tem muito a ver de como que você traduz a estratégia da empresa e seta realmente como que as pessoas vão ser reconhecidas e como que elas vão ser analisadas a performance, quais são os resultados que a gente espera como time, quais são os resultados que a gente espera como empresa. Então, deixar isso tudo mais tangível e visível. Tirar a abstração e realmente tornar visível e plausível para as pessoas entenderem como que o jogo funciona, sabe? Porque aí quando você fala de personalizar, parece que dá a sensação de que, cara, com uma pessoa eu vou agir de um jeito, com outra pessoa eu vou setar outras regras, e não, tipo, com uma pessoa eu vou agir de um jeito, com outra pessoa eu vou setar outras regras, e não, tipo, você tem que criar você tem que encontrar o que há de comum entre as pessoas, né, de conexão, de cola entre as pessoas, e construir teu plano de liderança em cima disso daí, porque você daí vai potencializar essas pessoas. E, de fato, você não vai conseguir alcançar resultados sem ter pessoas. Então, no final das contas, o sucesso que a tua empresa vai ter com o seu time é o sucesso que você tem com a sua equipe, o sucesso individual de cada uma das pessoas, né? Então, tem isso. E eu gosto de colocar também o pilar da diversidade, porque não só a diversidade pela essência do que ela representa, mas também de como as pessoas se complementam e elas colocam a gente como time fora da zona de conforto. Porque a gente até já falou antes, né, de como o fato de ter muitas pessoas com os mesmos repertórios, as mesmas ideias, nos mesmos repertórios, as mesmas ideias, nos limitam. Então, quando a gente tem diversidade, a gente consegue, de fato, encontrar o que tem de conexão entre as pessoas, mas a gente expande daí realmente, de fato, o que a gente quer ter de atuação, de percepção, a gente se complementa, amplia realmente o nosso impacto. Então, eu diria que para mim, são esses os pilares da liderança, sabe? Até tem uma frase sobre a liderança que diz: trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? Só que isso não funciona, na verdade, trate os outros como as outras pessoas gostariam de ser tratadas, né? E aí que entra a adaptabilidade, o autoconhecimento também, né? Mas a adaptabilidade é muito, muito importante. Eu tenho uma ferramenta que eu criei para mim, no meu dia a dia aqui, que eu defini alguns perfis ali, né? Que são meio que padrão, assim, né? Então a gente tem o democrático, o autocrático, ali, o meu estilo, que no caso é o coach, né? O estilo ali coach. Mas para cada cardzinho de cada nome ali, eu tenho um perfil que é como a pessoa gostaria de ser tratada e outro como eu acredito que deveria funcionar melhor, assim, que acredito que funciona melhor com cada perfil. Então lá eu tenho um mais liberal, o outro tem que ser democrático, o outro tem que ser autoritário, porque precisa ter um direcionamento maior, enfim. Só estou citando exemplos, tá? Então eu criei esses cardzinhos que me guiam ali no dia a dia ali também, Legal. que tem total relação com isso, Sim. né? Tem um livro que é Gente de Resultados, do Eduardo Ferraz, que ele traz um pouco desses aspectos também. Não com esses mesmos termos, mas ele fala, tipo, quais são estilos de liderança e quais são estilos Uhum, de pessoas que complementam o seu time. E eu gosto muito desse livro, porque ele é muito prático e ele te dá, olha, uma pessoa que tem ela gosta de ser uhum. reconhecida, geralmente o feedback valoriza esse tipo de coisa, então ajuda muito quando você vai montar o seu feedback, seus papos, suas conversas, quando você entende um pouco do perfil, né?
das pessoas. E eu gosto de deixar um pouco Sim. isso claro para o time, né? Ó, esse daqui é o perfil mais ou menos que eu te enxergo, tá fazendo sentido? E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando, vai ajustando a comunicação, né? Então, é bem legal. Eu gosto desse livro, também recomendo, se alguém estiver aí ouvindo. Qual é o nome? Gente de Repete aí. resultado. Gente de resultado. Legal, legal. Show de bola. Então, Adri, eu acho que é Legal. isso. Não vou te tomar mais tempo aí também, tá? Queria finalizar te agradecendo de novo o convite. Para mim foi super enriquecedor aí o papo. Foi, inclusive, uma mentoria aí, né, que a gente comenta. E é isso, pessoal, para quem tiver, inclusive, uma mentoria aí, né, que a gente comenta. E é isso, pessoal, para quem estiver nos ouvindo. Espero que tenham curtido e compartilhem também o papo. Legal, obrigada pelo convite, João. Boa sorte nesse podcast. Se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar artigos, ferramentas, talks, ou se quiser se conectar comigo também, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido esse episódio e se fizer sentido, compartilhe. Um forte abraço, valeu!